Fala, rapaziada, beleza? Matheus falando aqui e esse é o nosso primeiro episódio da nossa saga do Fórmula 1 2025. A primeira corrida aqui tá sendo na Bélgica. É um campeonato muito da hora aqui, chamado Full Gas Racing. E eu não consegui gravar a quali, infelizmente, mas eu consegui fazer um bom tempo ali, um 42.0. Foi o suficiente para colocar a gente em terceiro lugar. E agora vamos tentar fazer uma boa largada aí, que vocês vão ver posteriormente, que infelizmente não foi o que aconteceu. Mas tá bom, nosso companheiro aí, o Venas, tá largando de 12º e a gente tá com uma Alpine. Aí também, se puder seguir no Instagram aí, eu vou estar deixando na descrição o meu e o da Liga, Fugas Racing. E vamos ver a nossa largada aí, a gente conseguiu parar bem. Foi 0.2, foi roxinho. E só esperando o resto do pessoal chegar pra gente conseguir largar. Luzes vermelhas se apagaram, começou o GP da Bélgica. Eu consegui ter uma boa largada até, cara, no começo, mas o problema foi aí, ó. Apertei muito forte, eu tô com a ABS desligado, só uso assistência de traçado. Eu acabei batendo na frente aí do Sopena, que foi muito bem nessa corrida, inclusive. Vocês vão ver aí pra frente. Quebrou minha asa, tava impossível fazer curva quase, a asa ficou laranja. E aí vocês vão ver que eu vou ser já ultrapassado por todo mundo. Cara, se não fosse isso, eu conseguia largar, ficar em segundo até, porque o Cajá, que era o segundo lugar, ele rodou também. E aí vocês vão estar vendo aí que eu vou ser ultrapassado por todo mundo. E eu vou ter que parar no box, colocar pneu duro. E essa corrida tava com previsão de chuva, então eu ia tentar levar ao máximo o pneu duro até para pro Inter. Aí o momento que eu ia entrar no box, nesse momento eu já estava na sexta posição, tinha perdido bastante. E aí eu teria que colocar o duro, né? Que nem eu falei. Eu ia trocar o bico também. E aí vocês vão ver que deu outra coisa errada, que eu não consegui virar no momento certo. Foi uma parada tardia. Fui para último, mas aí para frente da corrida eu só torcer para eu conseguir fazer uma boa recuperação. Finalizando aí a segunda volta da prova, eu tava tirando bastante pro último colocado, que é o Felipe, o Bicolino. E eu não vou ter tanta dificuldade assim pra ultrapassar ele, porque ele teve algum problema aí durante a corrida. E eu tava conseguindo chegar bastante até no pelotão da frente. Vocês vão ver que o decorrer das voltas. Abri na quarta volta aí, o pneu já tinha esquentado. A diferença com o Bicolino já era de 6 segundos. Na volta 4 mesmo, eu já tinha chegado no Bicolino. Já tava bem mais rápido que ele. Eu sabia que eu tinha muito mais ritmo que o pessoal aí de trás. Fiz ultrapassagem tranquila, mas ele também não estava deixando muito ultrapassar, então acabei gastando mais bateria do que eu precisava, mas não demorei muito e eu já estava tirando bastante pro pessoal aí da frente. O Bessa já estava 14 segundos. Quando eu parei, o pessoal que estava na frente do Bicolino, eu acho que estava 18 segundos de mim. E também o meu pneu duro já estava ficando melhor que o médio, porque na volta 5, mais ou menos, é o tempo que o médio começa a se desgastar e o duro fica melhor. Na volta 6 eu cheguei no Bessa, então eu já consegui abrir o DRS a partir da próxima reta, nessa eu não consegui ainda, só que eu não estava perto o suficiente para passar ele, então essa volta eu guardei bastante bateria para passar ele na última reta, mesmo lugar que eu ultrapassei o Bicolino. Aqui eu já estava gastando bateria para ultrapassar o Bessa, uma ultrapassagem até que tranquila. Também o Luiz Maldonado da Sauber tinha parado, ou seja, a gente ganhou a posição dele. E subimos para 14º. Estamos escalando o pelotão, hein? Aqui a gente chegou no carro da frente, que era a McLaren do Luiz Oliveira. Também a gente já estava chegando no pelotão. Eu dei uma leve erradinha aqui nessa curva. Todo mundo estava parando. O Thiago, que é o Gold, parou. E a própria McLaren parou também. Essa Williams, a McLaren do Toretto aí parou. Então eu estava aproveitando, porque eu já tinha feito minha parada e meu pneu ainda estava muito suave. E com isso a gente subiu para a 11ª posição. Na nona volta, chegamos na Haas do Ed Bronco, que ainda estava de médio, ou seja, estava tendo muita dificuldade ali para fazer boas voltas.
E eu já tava bem próximo dele aqui, eu tive até que tirar um pouquinho o pé, porque senão eu ia bater nele. Também fiz uma ultrapassagem bem tranquila. Tava muito próximo da Haas, nem precisei gastar tanta bateria. Antes mesmo da metade da reta eu já consegui ultrapassar ele. E já chegamos aqui na 10ª volta. E eu tinha até que escalado bastante o pelotão. Tava em décimo. Tinha carro da frente ainda que ia parar. E vocês vão ver aí que eu vou começar a perguntar bastante pro engenheiro sobre a chuva. É que não tá com áudio meu, mas eu perguntei com comando de voz. Ali toda hora o engenheiro falava assim: não, faltava 5 minutos, faltava 10. Só que ia vir uma chuva bem fraca. E aí que vai ser o pulo do gato, que muitos pilotos vão parar e vão colocar Inter, mas vão acabar se lascando. Aqui tanto o Cajá quanto o Rodrigo Navarro acabaram parando, então eu ganhei a posição dos dois. Só que o Cajá, ele colocou Inter. Tava começando a cair as primeiras gotas de chuva, mas ainda o duro tava muito melhor. E aí no final da prova ele vai até acabando de ter um problema com o Inter dele. E, e o Rodrigo Navarro parou para botar médio, se eu não me engano. Também saiu bem atrás da gente. O cara já no final da volta já estava com 4,1 segundos de diferença pra gente, que no começo da volta dele, quando ele saiu para os boxes, era de 2, 1,5 mais ou menos. Então isso mostra que o Inter ainda não estava bom. E também nesse campeonato, eu acho que é legal falar que o lastro ele só é ativado depois da primeira prova. Então é um lastro invertido. O que que é isso? Na primeira prova o desempenho é igual, e aí quem ganhar vai ficar com o pior carro para dar uma equilibrada no campeonato. Então o campeão vencedor da prova fica de Sauber, o segundo de Sauber também. E aí o terceiro e quarto com o segundo pior carro e assim por diante. Na volta 13 eu já estava chegando no Venas, aqui meu companheiro de equipe que ainda não tinha parado. Se eu não me engano, ele foi o que demorou mais para parar. Acho que ele parou lá para a 16ª volta. E aí a gente combinou que ele ia abrir para mim, como eu estava mais rápido, ele ia dar passagem. E a gente também estava discutindo bastante nesse momento, será que compensa parar para por Inter? Só que aí a gente, por sorte, a gente tinha o Cajá como parâmetro e o Cajá já estava 6 segundos da gente, então ele estava ficando muito. E aí a gente combinou de esperar ver se a pista piora para parar. Volta 17, o Cajá já tinha ficado para trás. O Vini ia fazer a parada dele nessa volta. A chuva não tinha piorado tanto assim. O Duro ainda estava mais rápido. E quando o Inter estava mais ou menos do mesmo nível do Duro, o pneu do Cajá já tinha morrido. Então ele parou errado, né? E eu até acho que eu dei uma call errada pro Vini. Que a gente falou que o slick estava mais rápido e tal, para ele colocar médio em vez de intermediário. Só que aí a gente vai ver no final que não foi uma boa ideia, que a chuva deu uma piorada. Aí deu pra ver que eu até peguei um pouquinho da zebra, ele deu uma distracionada. Só que como o pneu dele tava bem pior que o meu, eu dei a preferência para ele parar. E ele coloca médio, mas no final da prova não vai dar tanta diferença para ele. Volta 18 e aí sim tava bem melhor para Inter. Eu tava tendo bastante dificuldade já, meu pneu tava acho que 75% mais ou menos. E o Navarro, o Rodrigo ali, ele tava 8 segundos e meio. Mesmo com o meu pneu gasto, eu ia ter uma dificuldade assim, mas eu acho que ele não ia chegar. Por isso foi, eu acho que um erro ter parado, apesar de já estar aparecendo os pinguinhos brancos na pista, que isso é um indício de que a pista tá bem ruim. E aí nessa volta eu vou parar no box, e eu acho que não foi uma boa escolha, mas também foi mais pela segurança, assim, porque meu pneu já estava ruim, podia correr o risco de estourar. Tava desde a primeira volta com ele, que eu parei nos box, e além do risco de eu rodar assim. Quando eu saí dos boxes na volta 19, eu pensei, nossa, eu parei faltando 3 voltas para acabar. Ninguém ia me alcançar, não. Mas pelo menos eu consegui pegar o Cajá.
apesar de ele estar 8 segundos de mim. Eu quase peguei o pessoal da frente também, o Kaique de Williams, porque eu só consegui pegar o Cajá por conta do pneu dele. O pneu dele vocês vão ver aí que acabou estourando, né? Ele caiu lá para 14º, se eu não me engano, que vai ser bem perigoso na próxima rodada, que ele vai largar de Ferrari em Monza, que é uma pista que ele tem bastante facilidade. Inclusive, eu não vou participar dessa corrida. E aí, na terceira corrida do campeonato, eu vou pegar um carro bom também, Interlagos. Então, eu já vou treinando aí para tentar trazer a vitória no Brasil. Aí, eu tô tirando já 1 segundo. Não ia dar se não fosse justamente o pneu estourado do Cajá. Volta 21, tava tirando bastante diferença. Eu até pensei que não ia dar, mas vocês vão ver aí nessa sequência de curvas que o carro já acabou estourando o pneu dele, tava já muito desgastado. E também eu acabei tomando uma punição. Então eu tava falando assim, putz, perdi um sexto lugar e ainda tomei punição. Mas aí o carro já começa a perder muito tempo, começa a ficar muito lento. No momento até pensei que fosse a gasolina que estava no modo difícil, mas não, o pneu dele estourou mesmo. Deu até para ver na transmissão, que é bem legal esse campeonato que tem a transmissão lá no YouTube deles e também no TikTok, que é Full Gas Racing. Mas aí a corrida vai terminar por assim mesmo. E o Vini, nosso companheiro de equipe, vai terminar em nono. Conseguiu passar o Kajá no final também, que acabou caindo muitas posições. Última volta para finalizar a prova, eu tava chegando bastante no Kaique, no Navarro aí. Se tivesse mais uma volta, eu passava os dois. Infelizmente aí, talvez se eu tivesse parado uma volta antes também, eu não sei. Eu tive a sensação no momento certo de trocar, de parar no box, só que já era tarde, né? Infelizmente. O Vini também aí vai finalizar em nono a corrida. E eu acho que assim, foi uma boa corrida. Eu fiz uma boa quali, larguei em terceiro lugar, né? Infelizmente tive o erro ali da primeira curva, que eu bati no Sopena, mas foi só isso também. E vai servir de aprendizado. E também esse campeonato tem pontos diferentes, então todo mundo que terminar a corrida pontua, até o 20º pontua um pontinho. E o campeão pontua 35. O campeão não, o vencedor. E se eu não me engano, eu pontuei, eu acho que 16 pontos, alguma coisa assim, que o oitavo lugar pontua. E é isso aí, rapaziada. Na próxima corrida vou trazer mais para vocês. E falou!